Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e falo diretamente aqui de Portugal com você. Queridos, hoje eu gostaria de conversar sobre um tema chamado imprevistos. Como eu e você lidamos com os imprevistos, com as surpresas que aparecem no meio da nossa caminhada. E eu gostaria de chamar a sua atenção, então, para esse verso que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11. Diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Queridos, nós sabemos, ao ler o livro de Atos aqui, que Paulo fez 3 viagens missionárias. E essas viagens não foram fáceis. Paulo sofreu prisões, sofreu perseguição, Paulo foi chicoteado, açoitado ali. Muitas calúnias vieram contra ele. Mas aqui chega nesse ponto, capítulo 23, o Senhor o convida para uma outra missão. Paulo, coragem, porque assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, convém que você também testemunhe em Roma. Então Paulo vai entrar aqui, digamos que numa 4ª viagem missionária, quando sai de Cesareia e vai para Roma, vai ali para a Itália. E queridos, algo que me chama a atenção é que o Senhor começa com esse encorajamento, coragem. O Senhor conhecia a caminhada de Paulo, sabia que o percurso até ali não tinha sido fácil. Portanto, ele vem com essa palavra de encorajamento. Paulo, coragem, coragem. Você foi bravo até aqui, você foi corajoso até aqui, você até aqui venceu, continue. Vamos com coragem, porque você também testemunhará de mim em Roma. Agora, queridos, a expressão que mais me chama a atenção é a que começa o versículo. O Senhor pondo-se ao lado dele. Queridos, não foi uma voz, não foi um sonho, não foi alguém que veio e disse. Foi o Senhor se colocou ao lado dele. Isso, queridos, encorajava Paulo. Quando o Senhor vira para Paulo e fala assim, força, coragem, Paulo. O Senhor fala isso ao lado dele, mostrando para Paulo, Paulo, eu estou com você. Assim como eu te acompanhei até aqui, eu vou te acompanhar. Eu estou com você. Portanto, coragem. Nós sabemos, queridos, que nesse capítulo mesmo, 23, a Bíblia vai nos revelar aqui que havia uma conspiração contra o apóstolo Paulo. E a conspiração vinha justamente, queridos, de 2 grupos religiosos, dos fariseus, porque Paulo pregava ao Messias, que veio e dos mortos ressuscitou. Então o Messias, Jesus é o Messias, o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Queridos, só que então os fariseus não acreditavam que Jesus era o Messias. E o outro grupo de religiosos, os saduceus, não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, esses 2 grupos religiosos procuravam ali matar Paulo, conspiravam contra ele. Então, um sobrinho de Paulo vai ouvir ali a conspiração e vai falar com ele, sobre isso. Então, nós vemos aqui no desenrolar da história que o comandante então vai escoltar Paulo até Cesareia, para que Paulo então pudesse ali falar com Félix. E aí, queridos, começa essa 4ª jornada, de Cesareia para a Itália, porque ali Paulo, naquele julgamento que ele vai passar com Félix, com Agripa, ali Paulo vai apelar para César e vai ser enviado para Roma. Queridos, agora eu quero chamar a sua atenção nesse detalhe. Deus tinha planos para Paulo chegar em Roma, para chegar na Itália. Você, ao ler as cartas de Paulo, sabe que Paulo tinha um desejo no seu coração também de ir a Roma, para que os irmãos de Roma o enviassem ali para a Espanha.
Só que Paulo não vai chegar ali como esse convidado, como esse apóstolo esperado, como esse pregador. Não, Paulo vai chegar ali, queridos, como prisioneiro. E aí isso já nos mostra, queridos, por mais que eu e você tracemos projetos, por mais que eu e você tenhamos projetos e que esses projetos estejam alinhados com a vontade de Deus, mesmo que esses projetos estejam alinhados com a vontade de Deus, na execução deles, nós poderemos ter algumas surpresas. E por quê? Que no meio do caminho nós passamos por surpresas, nós passamos por imprevistos. Porque eu e você, por melhor que tracemos um projeto, por melhor que nós façamos a sua execução, nós não temos a onisciência de todas as coisas e nem o controle 100% sobre elas. Então nós traçamos com zelo, nós traçamos em obediência, nós traçamos alinhados com a vontade de Deus, mas nós não temos o controle 100% daquilo que vai acontecer entre o dia que nós traçamos o projeto até o dia em que ele vai se realizar. E isso, queridos, é o que nós vemos exatamente no capítulo 27. Porque é no capítulo 27, depois que Paulo passa por aqueles julgamentos, que ele vai ser colocado ali em um navio, aos cuidados de um centurião chamado Júlio. Os presos serão entregues nas mãos desse centurião e eles partirão num navio para Sidom, de Sidom para Mirra. Em Mirra eles mudam de navio, vão num navio alexandrino diretamente rumo à Itália. Então eu te convido, meu irmão, nesse momento, a acompanhar comigo a leitura dos versos 1 até o 9. Você vai ver que nessa caminhada, nesse cumprir da missão do Senhor, nessa viagem, Paulo vai passar por 3 etapas. E é aí que eu chamo a sua atenção. 3 etapas. A primeira vai ser tudo bem, que está nos versos 1 até o verso 3. Só que chega no verso 4 até o verso 9, queridos, a etapa começa a ficar dificultosa. E depois, então, dos versos 13 até o verso 20, fica muito difícil, a ponto deles perderem toda esperança. Mas, queridos, preste atenção em algo. O Senhor tinha planos para Paulo e Paulo estava alinhado com aqueles planos. Então, queridos, com certeza aquele plano, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer obstáculo, de qualquer surpresa ou imprevisto que viesse a acontecer, aquele plano se cumpriria, porque Paulo estava ali alinhado à vontade de Deus. E o maior encarregado de que tudo aquilo, o maior interessado em que tudo aquilo desse certo e se concretizasse, era o próprio Senhor. O próprio Senhor se encarregaria, de que Paulo chegasse ali ao seu destino. É como Jesus disse aos discípulos, quando eles entraram no barco e no meio ali da travessia, uma tempestade os alcançou. Jesus disse para eles: vamos a outra margem. Então havia, queridos, um ponto final para chegar. E eles, independente da tempestade que os assolou no meio do caminho, independente daqueles imprevistos, daquela surpresa, havia um destino final para eles chegarem a outra margem. Então, vamos acompanhar aqui. Você viu no verso 23 o Senhor se colocando ao lado dele, encorajando ele e entregando nas mãos dele um projeto, uma missão. Mas você vai ver agora que na execução desse projeto e dessa missão, ele passará por 3 etapas. E como foi que Paulo aqui, queridos, venceu cada uma dessas etapas? Vamos ver? Então, dos versos 1 até o verso 3, acompanha aí comigo. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom.
E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que lhe suprissem as suas necessidades. Queridos, olha isso. Eles então partiram de Cesareia e chegaram no outro dia a Sidom. Então a viagem, a primeira etapa, os primeiros passos na execução dessa viagem foram bem sucedidos, correu tudo bem. Ele embarcou num ponto e desembarcou no outro. Não apenas a navegação foi favorável, mas como o próprio Paulo achou favor perante aquele centurião Júlio, porque Júlio usou de bondade com ele e deixou com que Paulo encontrasse ali os seus amigos, e os seus amigos, diz a Bíblia, supriram todas as suas necessidades. Então nós vemos que a primeira etapa foi bem sucedida, sem vento contrário, sem imprevistos, sem surpresas. Foi 100% ok. Mas quando nós chegamos no verso 4 até o verso 9, essa segunda etapa, ela começa a ficar difícil. E preste atenção, queridos, nesses versos, porque aqui o autor Lucas, ele vai nos dizer como aqui foi difícil. Ele fala com dificuldade, ventos contrários, repete, ventos contrários, e fala ainda navegando vagarosamente. Então foram dias difíceis, realmente difíceis, tanto que esse vocabulário é repetido por diversas vezes. Acompanhe comigo. Quando partimos de lá, passamos ao norte do Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Então ali o centurião encontrou o navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido ao quê? A ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Queridos, você acompanhou comigo e você viu quantas vezes há aqui essa expressão com dificuldade e ventos contrários? Querido, sabe o que eu quero dizer para você? É que Paulo estava ali nessa missão. E mesmo ali nessa missão e seguindo a vontade do Senhor, essa dificuldade veio, essa tempestade veio, esses ventos contrários vieram. E, queridos, foi muito dificultoso, mas até essa dificuldade ela tem um certo tempo para acabar. Ainda que os ventos contrários estejam fortes, estejam soprando fortes contra você, estejam tentando desanimar você, ele tem um tempo certo para acabar. Aqui fala que eles navegaram vagarosamente muitos dias, mas finalmente eles chegaram num lugar de refrigério, chegaram num lugar onde eles puderam renovar as suas forças. Eles chegaram em um lugar chamado Bons Portos. Eu fico olhando, queridos, talvez você esteja aí, você entrou em um casamento e talvez esse início de casamento tenha sido tão difícil e você esteja pensando em desistir desse casamento. Queridos, não desista. Não desista. Você vai ali chegar até o fim aí da vida com o seu companheiro. Vocês fizeram esse voto juntos, independente de qualquer dificuldade, de qualquer imprevisto, queridos. Persista, persevere, porque vocês vão concluir essa jornada juntos e vitoriosos. Ou talvez você esteja me assistindo, esteja imigrando e seja imigrante em algum país. E talvez quando você chegou nesse país, você conseguiu ali entrar rapidamente pelas fronteiras, você conseguiu ali o visto rápido, talvez você tenha conseguido arrendar ali, alugar algum local rapidamente. Mas o tempo, queridos, foi passando. E agora a escola para o seu filho está difícil, parece que não aparece ali emprego, parece que aprender a língua está difícil,
Parece que os ventos estão vindo contra você e você olha para trás e tem vontade de retroceder. Queridos, persevere, porque o Senhor tem uma direção para você e você precisa chegar naquele ponto final para onde o Senhor te direcionou. Passemos para outra margem. Paulo, convém que você dê testemunho de mim em Roma. Meu irmão, lembre-se, o meio do caminho não é o fim. O naufrágio não é o fim. O vento contrário não é o fim. Existe um outro local que você precisa chegar. E é lá, queridos, que o Senhor quer te levar. Então persevere, não desista. Eu fico olhando aqui para essa história. E como nós estamos falando de um navio, pense aí agora no seu coração um navio, pense em um avião. Eles têm, queridos, ali um plano de voo. Eles têm um plano de navegação. Eles sabem ali, eles têm a previsão do tempo, sabe se vai chover, se vai ventar. Eles têm uma equipe preparada, eles têm equipamentos de primeiros socorros para casos emergenciais. Mas, queridos, guarde algo no seu coração. Por mais bem preparados que eles estejam, por mais que eles tenham informações em suas mãos, por mais que eles tenham equipamentos ali emergenciais, por mais que eles já conheçam a rota de frente para trás, de cor e sorteado, por já terem feito aquilo várias vezes, por mais que eles tenham um plano de navegação, nem todos os navios e nem todos os aviões completam a viagem. E por quê, queridos? Porque às vezes vem tempestades muito mais fortes do que nós prevíamos. Às vezes vem dificuldades, vem surpresas que nós jamais imaginamos, né? Às vezes nós até sabemos que existem tempestades que derrubam o avião. Talvez nós até saibamos que tem ondas que viram, que tombam um navio ou que afundam um navio. Mas nós parece que por mais que sabemos, nunca estamos preparados para passar por essas situações. Mas você precisa lembrar que o Senhor, quando encorajou Paulo, se colocou antes ao lado dele. E o Senhor está ao seu lado nessa tempestade. O Senhor está ao seu lado nesse trajeto. O Senhor está ao seu lado nessa missão. O Senhor está ao seu lado nessa jornada, nessa caminhada, nessa estrada. Nós, queridos, nessa terra, seja onde nós estivermos, nós somos o quê? Imigrantes. Nós somos imigrantes no país onde nascemos, nós somos imigrantes num país estrangeiro. Por quê? Porque a nossa cidadania é uma cidadania celestial. Nós caminhamos rumo a um destino final, a Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra aguardam por nós. E ainda que nesse meio do caminho muitas coisas nos aflijam, aflições nos alcancem, imprevistos nos alcancem, o Senhor está conosco para nós completarmos essa carreira, para nós chegarmos ao fim dessa jornada, combatendo o bom combate da fé. Queridos, viver é lidar com imprevistos, porque eu e você não temos a onisciência de todas as coisas e nem o controle 100% de todas as coisas, mas o nosso Pai Celestial que está conosco, que se coloca ao nosso lado na execução desses projetos e dessa missão, Ele é onisciente e Ele não perde jamais o controle de nenhuma dessas situações. E eu te pergunto para você que está me assistindo, queridos, como é que você se comporta? Como é que você lida com esses imprevistos e essas surpresas na sua vida? Desistindo, retroagindo, olhando para trás, blasfemando o Senhor? Não. A palavra nos ensina como que nós vamos lidar com esses imprevistos. Com coragem. E é isso que o Senhor fala para Paulo. Paulo, coragem. O Senhor colocando ao lado dele, disse, coragem. Coragem, o Senhor está ao seu lado, ainda que ventos contrários venham, queridos, eles vão cessar, porque existe esse tempo de refrigério, existe esse tempo, querido, de bons portos, e o Senhor, queridos, é esse lugar de refúgio, Ele é esse lugar de refrigério, Ele é esse socorro bem presente. Talvez você esteja passando por tantos ventos contrários na sua vida, e você está aí precisando de um socorro. Busque esse socorro no Senhor agora. Ele é esse porto seguro, Ele é esse lugar seguro.
Busque refúgio no Senhor nesse momento e Ele vai te aliviar, Ele vai te confortar, porque lembre-se, Ele está com você, Ele se colocou ao seu lado. E apesar de toda dificuldade, lembre-se, o Senhor é o nosso descanso. Há um lugar de descanso para aqueles, queridos, que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Mas, queridos, outra coisa que eu chamo a sua atenção é o verso seguinte. Porque nós vimos até agora, então, que a primeira etapa foi bem sucedida, a segunda etapa custou, porque foi dificultosa. Mas a segunda parte que eu vejo aqui, queridos, está justamente no verso 10. Nós vamos ver que essa etapa, a terceira etapa, foi muito difícil. Muito mais difícil que a segunda. E justamente porque aquela equipe ali ignorou os avisos de Deus. E eu e você não podemos ignorar os avisos de Deus, porque os avisos de Deus nos ensina, nos mostra o tempo certo de agir. Olha comigo o verso 10 do capítulo 27. Senhores, vejo que a nossa viagem está desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas a narração continua, queridos, e diz que o centurião responsável por aquele navio, agora alexandrino, ele não deu ouvidos para Paulo. Diz que ele ouviu o piloto e o dono do navio. Queridos, imagina, ele olha para o piloto, alguém que tem experiência. Ele olha para o dono do navio, que já deve, ter feito várias viagens ou alugado aquele navio para várias viagens. Então ele olha para a experiência desses homens e ele dá mais credibilidade para a experiência desses homens do que para a fala de Paulo. Afinal, Paulo ali estava naquele navio como um prisioneiro. Mas é isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus trouxe algo ao coração de Paulo. Paulo, é o seguinte, se vocês persistirem nessa viagem, essa viagem vai ser desastrosa e vai ter grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a vida de vocês. Há ali um aviso, há ali, queridos, um alerta de Deus. Mas aquele navio parte, queridos, sem ali dar ouvidos a esse aviso. E agora eles vão colher os frutos daquela decisão. Mas eu quero mostrar para você algo que acontece muito comumente comigo e com você. Então tem aqui o aviso de Deus, certo? Só que agora existem as circunstâncias. Quando você vê o texto, diz aqui, queridos, o verso 9, olha o seguinte: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Queridos, então a primeira circunstância que esse povo olha para poder decidir, a gente já perdeu muito tempo. Talvez você esteja assim nessa fase da sua vida: eu já perdi tanto tempo aqui nesse lugar, eu já perdi tanto tempo aqui nesse emprego, eu já perdi tanto tempo da minha vida aqui, eu vou casar logo, então daqui a pouco eu já estou velha. Eu já estou casada há tanto tempo e até agora eu não tive um filho. Quando nós olhamos para o tempo dessa forma, como um desperdício, não como um aprendizado e não como tempo de amadurecimento, isso traz uma ansiedade ao nosso coração. E aqui o narrador, o autor do livro diz: nós já perdemos muito tempo e a navegação se tornou perigosa. Mas não é só isso. Quando eu vejo ali, eu estou em bom portos, eu estou num lugar confortável, eu estou numa zona de conforto, mas eu preciso partir, porque eu tenho um destino final para chegar. O meu destino não é aqui, Bons Portos, o meu destino é a Itália, o meu destino é Roma. E agora, o que fazer? Eu tenho um aviso de Deus, mas eu já perdi muito tempo. E tem outra coisa que ajuda aqui essa equipe a analisar. Diz que quando eles consultaram a maioria daqueles que estavam no navio, eles dizem, queridos, o seguinte: visto que não era próprio passar o inverno naquele local ali, a maioria decidiu que deveríamos continuar o quê? Navegando. Então, ou seja, eu já perdi muito tempo, a navegação já está perigosa, eu preciso chegar num destino que Deus mandou eu chegar. E, queridos, o lugar que eu estou não é bom para o inverno está chegando, então eu preciso sair daqui rápido. Então eu olho para todas essas circunstâncias, e todas essas circunstâncias, com a decisão da maioria, me faz decidir por isso que eu estou vendo e não pelo aviso que o Senhor está me dando. Então essa tripulação parte, esse navio parte rumo à Itália.
E ali, queridos, quando eles partem, uma severa tempestade, mas uma severíssima tempestade os atinge. E aí, queridos, eles fazem tudo o que estão ao alcance deles. Eles ali, queridos, acham os botes salva-vidas, eles lançam mão das cordas ali, eles começam a jogar um pouco da carga fora. Tudo o que eles podiam fazer, que estava ao alcance deles, eles fizeram. Tudo o que eles sabiam, toda a experiência que eles tinham, eles usaram, mas nada daquilo adiantou. Queridos, e isso nos ensina algo fantástico, porque muitas vezes as circunstâncias nos levam a agir fora do tempo e depois nós colhemos as consequências. Mas aguardar esse tempo de espera, essa sala de espera, eu sei que nem sempre é o melhor, nem sempre é agradável esperar, mas guarde algo no seu coração. Às vezes aguardar é a coisa mais sábia que nós temos a fazer, porque agir fora do tempo de Deus, fora da hora, vai trazer consequências para a nossa vida. Então se mova de acordo com a direção de Deus e não com as circunstâncias que você está vendo. Respeite os sinais, respeite os avisos que o Senhor tem colocado no seu caminho, para que você evite perdas. Queridos, olhe para essa história, olhe o que eles passaram e aprenda algo. Por mais que eu e você tenhamos todas as informações, por mais que eu e você saibamos tudo sobre algum assunto, por mais que eu e você já tenhamos experiência, isso não vai nos livrar dos imprevistos. Isso não vai nos livrar das surpresas que aparecem no meio da caminhada. Por isso nós precisamos aprender a lidar com isso tudo, confiando no Senhor, confiando que Ele está conosco e confiando que Ele está no controle de todas as coisas e que assim como Ele disse que aconteceria, assim acontecerá. Nós chegaremos à outra margem, nós chegaremos a Roma. E essa decisão trouxe àquela equipe muito desânimo. E às vezes, queridos, as lutas estão muito fortes, às vezes as tempestades estão muito fortes. E isso, queridos, até às vezes o pecado, tudo isso traz desânimo à nossa caminhada. E aqui diz o verso 20, quer dizer, esse verso 20 é fantástico. O verso 20 diz, queridos, que depois que eles fizeram tudo o que podia e já não aguentava mais nada, diz o verso 20, no final dele, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Perdemos toda a esperança de salvamento. Ah, queridos, olha assim, aquela equipe estava desanimada. E quando nós estamos nesse estado de desânimo, nós enxergamos tudo escuro. Aqui diz o início do verso que não aparecia nem sol nem estrelas por muitos dias. Queridos, não tinha sol, não tinha estrela, não tinha nada, ou seja, estava tudo escuro. Quando nós chegamos nesse lugar de desânimo, de perder as forças, nós está tudo escuro na nossa vida, a gente não consegue ver nada além, a gente não tem direção, a gente não tem perspectiva, a gente não tem sonho, a gente está desanimado, prontos ali, queridos, para morrer. Estavam totalmente sem esperança de salvamento. E você, como estão as suas lutas? As lutas estão além da sua força? Você já fez tudo o que podia fazer e os seus dias continuam escuros? Eu trago para você uma mensagem de ânimo. Naquele momento, o anjo do Senhor falou com Paulo. E Paulo então traz uma mensagem para aquela equipe que estava totalmente sem esperança. Estavam ali apenas esperando. Queridos, aquele navio que era jogado de um lado para o outro, estavam ali apenas esperando a morte. Mas Paulo se levanta com encorajamento. E é esse encorajamento que eu quero deixar no seu coração. Paulo se levanta e diz: pois ontem à noite, verso 23, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Meu irmão, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Queridos, os planos de Deus continuam. Lembra aquele Deus que falou para Paulo: Paulo, eu preciso que você dê testemunho de mim em Roma, assim como você deu em Jerusalém. Aqui o Senhor traz à memória de Paulo o plano lá de trás. Paulo,
Lembra, você não tenha medo, você vai comparecer perante César. Você tem planos do Senhor, projetos do Senhor que ainda não se cumpriram na sua vida. Não tenha medo, eles vão se cumprir. Não chegou o fim, esse naufrágio não é o fim, queridos. Essa situação não é o fim. Essa doença não é o fim. Você ainda precisa comparecer perante César. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor planejou para você, aquilo que o Senhor já entregou para você. Não fique no meio do caminho, não morra no meio do caminho. E aí continua aqui. O Deus, por sua graça, deu-lhe vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá da forma como me foi dito. Então Paulo vira para eles e fala assim: tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida. Queridos, tomaram decisões erradas? Tomaram. Colheram as consequências? Colheram. Foram apanhados de surpresa pelos ventos contrários, pela tempestade? Foram. Mas o Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma daquelas coisas, nem das decisões erradas, nem das surpresas, nem das tempestades. Ele se colocou ao lado de Paulo e o encorajou. E ele se coloca ao seu lado. Você não está sozinho. E ele traz essa palavra de encorajamento para você. Coragem, coragem. Tenha bom ânimo, porque convém que você compareça perante César. Em outras palavras, coragem, porque aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida irá se cumprir. Então levante essa cabeça, confie no Senhor e prossiga para o alvo. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.